Paz do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 8 e o nosso tema é relacionamento sexual segundo a perspectiva cristã. Nós estamos vindo nas últimas duas aulas falando acerca do casamento, do relacionamento sexual. Hoje, nós vamos ver em que parâmetros isso nos diz da forma correta, já que nas duas lições passadas nós falamos nessa linha. Mas hoje aqui no nosso textuário, nosso texto do dia que está em Provérbios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ou seja, o cristão, o crente, o homem ou a mulher, o jovem, os jovens, eles têm que ter uma perspectiva acerca do casamento. É bom que ele se alegre com a mulher da sua mocidade, conhecê-la, saber com quem vai se casar verdadeiramente. Casamento não é brincadeira, casamento é coisa séria. Só que não é fazer um test drive como a linguagem mundana usa, levando a namorada para cama, esse tipo, ou a mulher, a namorada levando o namorado, que vai dizer quem são as pessoas. Vamos ver, vamos fazer primeiro para ver se dá certo, porque se não der certo, casamento não é só isso, irmãos. Casamento é muito mais do que isso, casamento é companheirismo. Claro que isso faz parte do casamento, é essencial, como nós vamos tratar na lição. Mas aqui na nossa síntese, o relacionamento sexual é para o casamento monogâmico, hétero e indissolúvel. Então isso nós já aprendemos, que o casamento, que o sexo é para o casamento, é para estar separado no casamento, é para que o homem e a mulher desfrute deste prazer a qual Deus criou dentro do casamento. Então isso é um fato ao qual nós já estudamos. Mas em nosso texto bíblico que está em Provérbios 5, do 15 ao 19, diz assim: Bebe água da tua cisterna e das suas correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas, sejam para ti e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Assim os teus seios em todo o teu tempo e pelo amor se é traído perpetuamente. Também aqui, complementando aquilo que nós falamos, já que vamos frisar o versículo do nosso texto do dia, que fala se alegrar com a mulher da tua mocidade. Não é, meus irmãos, querer namorar com um monte de mulheres ou a mulher querer namorar com um monte de homens, no caso jovens. Não é assim, meus irmãos. Não, o cara namora com um, namora com outro, namora com um, namora com outro, para saber quem vai dar certo. Não, essa questão é a oração. Claro que Deus não vai puxar o homem, ou no caso a mulher, ou o homem, no caso a mulher, puxar a mulher e falar: olha, essa aqui é a sua preparada, você vai casar com ela. Claro, meus irmãos, não é assim. Não é querendo que vai no culto dos profetas, na tarde de profetada, para poder saber quem vai casar com você, se aquela mulher ou aquele menino, aquele homem ou aquela mulher é para você. Não, meus irmãos, não é isso. A pessoa precisa sentir. A pessoa precisa sentir de Deus. Claro, nosso sentimento é enganoso, mas sentir de Deus, não sentir pelo próprio sentimento e pelas nossas convicções. Casamento é um companheirismo, então por isso que nós temos que estar cientes. O namoro, dentro da teologia cristã, ele é permitido sim, para nós sabermos quem é a pessoa, para conhecermos, conversar com a pessoa, ter uma amizade, não para fazer outras coisas que outros fazem, mas o namoro é para conhecer a outra pessoa, para saber quem é a outra pessoa, de fato para ter uma intimidade no sentido de poder conversar com ela, falar com ela, não intimidade ao extremo, né? Mas aqui também, em 1 Coríntios 7, do versículo 1 ao versículo 5, o apóstolo Paulo ora: quanto às coisas que me escrevesses, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Irmãos, o apóstolo Paulo ele fala isso não porque ele frustrou, não, nada disso, ele ficou frustrado porque não teve êxito no relacionamento conjugal. Não é isso, ele está dizendo que nós temos necessidades físicas, necessidades psicológicas. Nós temos essa necessidade, nós temos a necessidade de sermos aceitos, nós temos a necessidade de ter um companheiro, no caso a mulher, e ter uma companheira, no caso o homem. É muito ruim uma pessoa chega aos 40, aos 50 anos e está solitária, nunca casou. É ruim, tem pessoas que optam por isso, né? Mas mesmo assim não é fácil, tanto para o homem quanto para a mulher não é fácil. Então o apóstolo Paulo, pelas necessidades também físicas e sexuais, ele está dizendo: olha, casem, o casamento é lícito, o casamento é de Deus. Mas casem, se for para pecar, casem, né? Não que a pessoa tem que casar exclusivamente para ter relações sexuais, não é isso.
A questão é que quando ele fala aqui, é questão mesmo de nós somos carentes, nós passamos por dificuldades, tem coisas que a gente não consegue lidar sozinho. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não é bom que o homem esteja só. Deus não quer que o homem esteja só. Deus quer que o homem tenha uma companheira, uma adjuntora, assim como ele fez para Adão. A nossa introdução. Alguns livros bíblicos quase não foram inclusos no cânon sagrado devido à temática sexual. Felizmente, eles foram incluídos e hoje servem como orientação para casados e solteiros que desejam viver de modo que agrade a Deus. Na lição de hoje, estudaremos a respeito de um destes textos. Veremos também a resposta do apóstolo aos questionamentos da igreja de Corinto sobre o casamento e a castidade. Irmãos, se a pessoa quiser ter uma castidade, não quiser casar com ninguém, é o direito que ela tem. Infelizmente, a Igreja Católica ela obrigou os padres a fazerem isso. E infelizmente a gente está vendo o que está acontecendo. Então o homem ele tem que se relacionar. A mulher é bom que ela case, o homem é bom que case. Mas tem que casar nas maneiras e nos preceitos de Deus. Aqui na tópico 1, o relacionamento sexual no casamento. A dificuldade na canonização dos textos bíblicos que tratam de relacionamento sexual. Na época da canonização dos livros do Antigo Testamento, alguns textos e livros foram questionados e por pouco não ficaram fora do cânon bíblico por tratarem do relacionamento sexual entre homem e mulher no casamento. Irmão, nós já estamos falando desse tema atrás. Irmãos, o relacionamento sexual dentro do casamento precisa existir. É saudável que ele exista, ele tem que existir. A prática sexual entre o homem e a mulher tem que existir. Não é só para procriação. Claro, uma das formas que Deus usa é para procriação, como nós já falamos em outras lições. Porém, também para deleite do homem, para deleite da mulher, para poder ter prazer um com o outro. Claro, não é só isso, é o prazer, mas é uma das formas que Deus fez para que o homem venha ter prazer com a sua mulher e também a mulher ter prazer com o seu esposo. Então, está falando aqui no tópico aqui, que chegou um momento que ficaram, peraí, mas esse negócio está muito pesado, porque é um livro de Cantares de Salomão, que fala acerca de algumas coisas ali, de os seios da mulher, que se compara aos montes, né? Então as pessoas acham que não, que está muito pesado, que não sei o quê, que também é uma literatura que a criança lê e tal, mas isso é lícito, irmãos. É por isso que traz uma linguagem figurada ali, porque nenhuma criança vai ter a curiosidade de ler Cantar de Salomão. E também você não precisa pregar Cantar de Salomão para criança, não precisa a irmã ou o irmão que dá aula para as crianças não vai lecionar Cantar de Salomão para criança, ela vai falar da história de Davi, da história com Golias, vai falar da história, outras histórias, né? Não vai citar essas coisas. Então, não foi tirado por quê? Porque é lícito, é razoável, isso não é só razoável, isso é aceito por Deus para que o homem venha desfrutar com a sua esposa, para que o homem venha ter prazer com a sua mulher. Então, o relacionamento sexual no casamento é saudável e necessário. E claro, tentaram tirar e viram que não é bom que seja tirado, claro, pela atuação do Espírito Santo. A escolha do cônjuge é uma das decisões mais importantes da vida. Isso não é fácil, irmãos. Infelizmente, hoje, dentro da igreja, o índice de divórcio está igual ao mundo. É claro, as pessoas escolhem mal? Claro que escolhem mal. As pessoas escolhem umas às outras. Escolher no sentido, vamos usar esse termo, né, que não é um termo muito razoável. Mas no caso aqui, elas casam ou escolhem o seu cônjuge com uma motivação errada. Ou às vezes porque ele tem dinheiro, ou às vezes porque ele tem uma família muito boa, ou às vezes também porque ele é bonitão, é saradão, é não sei o quê, ou também às vezes ele está chegando agora na igreja, eu estou falando ele, mas pode ser ela também, né? Então nós vemos que as pessoas casam com a motivação errada, casam também para ter um relacionamento sexual. Então nós vemos que casamento é uma coisa que a pessoa precisa conhecer a outra, precisa saber o que está fazendo, né? A pessoa precisa saber quem é a outra. Claro, no namoro você não vai saber tudo, mas nós temos que fazer a nossa parte. O que é a nossa parte? Procurar conhecer a outra pessoa, quais são os hábitos dela, como ela trata a mãe, como ela trata o pai, o tipo de homem que ele é dentro da sua casa, ou no caso a moça, o tipo de mulher que ela é na sua casa,
se ela é uma boa filha, se ela ajuda a sua mãe, se ela está trabalhando, paga alguma conta, ajuda os seus pais financeiramente. O homem também é a mesma coisa, porque às vezes a pessoa, não, ele está, o homem dentro, o jovem dentro de casa, às vezes o pai está passando e a mãe está passando por uma dificuldade, ele tem condições de ajudar e não ajuda. Então você vê que esse jovem, que esse homem é um egoísta. Então quando você vê lá na frente que a gente está sujeito a passar por situações difíceis nos relacionamentos, no casamento, dificuldades financeiras, às vezes você pode olhar e vai falar assim, olha, com esse aqui eu não posso contar numa dificuldade. Claro, as pessoas mudam, mas aí você já vê parte de um princípio, você vê que não está muito bem. Então a pessoa precisa saber com quem ela está casando, o homem precisa saber a mulher que está casando, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, é namorar com um, namorar com outro, namorar com um, namorar com outro. E aí eu pergunto para o irmão ou para a irmã, você namoraria com um homem que namorou com todas as mulheres da igreja? Aí você diz, não, irmão, mas... E você, homem, namoraria com a mulher que namorou com todos os homens da igreja? Então, se você quer um homem que está se privando, que está se guardando, que está esperando a hora certa, por que você também não faz a mesma coisa? Por que você não toma a mesma atitude? Você quer a atitude da outra pessoa, que a pessoa tem que se guardar, que a pessoa tem que ser virgem, que a pessoa tem que ser isso, que a pessoa... Mas a pessoa quer que a outra seja, mas ela mesma não é. Então nós vemos aqui que o relacionamento, o casamento não é fácil. A pessoa precisa orar, Deus vai responder para você. É para você, é com você que Deus vai falar. É com você que Deus vai dizer que se aquela pessoa é certa para casar ou se não é. Porque, nossa, Deus falou comigo, mas falou com você ou você falou consigo mesmo? Porque tem essa questão, meus irmãos, às vezes a gente fala conosco mesmo e Deus não está falando nada. Na verdade, Deus está falando para não ser, para não casar, que às vezes o pai e a mãe falam, olha, cuidado, não vai, não faz, não fica, não namora com esse. Claro, às vezes o pai pode estar enganado, mas 90% das vezes o pai e a mãe estão certo. Aqui no tópico 3, relacionamento sexual é para ser desfrutado com a pessoa certa no casamento. Então, aqui também, vamos tratar daquela questão, porque hoje a gente antigamente falava de beijo, né? A moça beijar um ou outro na igreja, namorar, ou também o homem. Agora não, agora é relacionamento sexual mesmo. Deita com um, deita com o outro, a moça também. Não tem mais nenhuma vergonha, nenhum problema. Tem problema sim. Porque o relacionamento sexual, meus irmãos, é para ser desfrutado entre o casal. Nós já falamos sobre isso nas lições passadas. O homem e a mulher. Claro, o homem e a mulher está casando. Ah, é de Deus, glória a Deus, esse é o meu marido, essa é minha esposa. Né? Mesmo assim, não te dá o direito. Não, mas ela não é minha mulher, ele não vai ser meu marido, ela não vai ser minha esposa. Não te dá o direito de desfrutar de o corpo dela só depois do casamento. E não é casamento na igreja somente, não, meus irmãos. Tem que ter efeito civil. Se o casamento for só na igreja, tem que ser efeito civil. O que vale para Deus é aquilo que vale para o homem. E o que vale para o homem é o quê? É o casamento no civil. Tem que estar registrado em cartório. Parte 4 aqui. Me perdi um pouco aqui. Mas na parte 4, o relacionamento sexual e a fidelidade conjugal. Quando o casal procura seguir os preceitos bíblicos com o seu relacionamento conjugal, a alegria e a fidelidade são apenas uma consequência. Irmãos, eu falei isso numa das nossas lições. Talvez as pessoas acham que é brincadeira isso. Mas a pessoa que fornica no namoro, ela tem muito mais possibilidade de o adultério entrar na vida dela no casamento. Eu não estou dizendo que isso é via de regra. Pecou no namoro, vai ter adultério no casamento. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a possibilidade são maiores, principalmente quando o casal não se arrepende e o casal procura encobrir o seu pecado, encobrir as suas mazelas. Então, se pecou, fale com o pastor da igreja, se conserte, vai à frente. É melhor que não aconteça. Por quê? Às vezes a gente fala assim e parece que é meio retrógrado da nossa parte, né? Mas o relacionamento sexual faz parte da fidelidade conjugal. Você é, no seu namoro, aquilo que você vai ser no casamento, é um reflexo. Tem pessoas que infelizmente mudam totalmente. Dificilmente mudam para melhor.
Mas as pessoas, meus irmãos, são um reflexo daquilo que vai ser no casamento. Porque no namoro você apenas tem um reflexo da pessoa. Você só vai conhecer quem ela é verdadeiramente no casamento. Então aqui, o relacionamento sexual tem que ter uma fidelidade conjugal também. Não adianta o namorado, não adianta o marido ou a mulher estar fazendo sexo com o cônjuge, está fazendo sexo e está pensando em outra mulher, porque isso também é adultério, meus irmãos. Então veja que a questão é muito mais abrangente do que nós pensamos. Então nós temos que vigiar nessa parte. Quando o homem está com a sua esposa ou a mulher está com o seu esposo, é ela e ele. E o relacionamento tem que ser saudável, sem infidelidade conjugal. Não adianta estar fazendo um, estar pensando no outro. Parte do tópico 2. A perspectiva cristã a respeito do relacionamento sexual no casamento. Paulo responde a um questionamento dos coríntios. A igreja em Coríntios havia se tornado uma das maiores daquela região e os padrões morais dos novos convertidos eram bem diferentes do estilo de vida das outras pessoas que moravam na cidade. Era perversidade total, meus irmãos. É que nós tratamos na lição passada. Acha que pode tudo, acha que vale tudo, acha que não tem problema, acha que é assim mesmo. Irmãos, a igreja, esse pecado estava chegando dentro da igreja e as pessoas estavam achando normal. E o apóstolo Paulo vem e escreve que isso não é normal. É assim como hoje tem. Hoje é normal um jovem aí, ele fornicar. Não é, meus irmãos, não é normal. Hoje é normal, tem fidelidade conjugal dentro do casamento. Mas para mantermos as aparências, eu vou ocultar isso. Irmãos, isso não pode ser normal. Não estou dizendo que a pessoa tem que separar. Se a pessoa tiver capacidade de perdoar, perdoe e viva bem. Mas o que a lição aqui nos leva a pensar é a questão da promiscuidade, da devassidão, como nós estudamos na lição passada. Isso não pode entrar dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo estava combatendo isso. Mesmo que seja normal para outras pessoas, para você não pode ser normal. Porque aqui no tópico 2, há a propagação da prática da abstinência sexual e do celibato. Irmãos, o homem quando ele casa, ou a mulher quando ela casa, será que obrigação seria uma palavra pesada? Tá. Obrigação, ela tem obrigação de fazer sexo com o seu cônjuge. Se a pessoa quer ter um celibato, então não case. Mas você disse no começo do comentário que isso não é tudo. Isso não é tudo. Isso é uma parte importantíssima do casamento. Então veja que se a pessoa não quiser ter relações ou de repente não gostou, então ora a Deus, pede para Deus te libertar, meu irmão ou minha irmã, para que você venha ter um relacionamento saudável com o seu marido e o marido também com a mulher. Porque isso não pode ser celibato. Depois, casei agora, eu não quero mais saber disso. Não é assim, irmão. O homem não tem poder pelo seu próprio corpo e nem a mulher pelo seu próprio corpo. O corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao homem. Claro, nenhum homem vai chegar e vai estuprar a sua mulher. Não é assim. Tem que ser de comum acordo esse relacionamento sexual. Então a mulher também não é chegar e fazer por obrigação. Eu sou obrigado a fazer, não vou sentir nada mesmo, vamos lá. Também não é assim. A mulher tem que desfrutar desse prazer sexual. Se tiver tendo esse problema dentro do casamento, peça a Deus, que Ele é o Deus que conserta todas as coisas. A parte 3. Paulo recomenda o casamento. Então Paulo aqui, ele recomenda o casamento. Porque a gente não pode desfrutar dessas bênçãos que Deus fez no namoro. O namoro você conhece, tal, sabe quem é, né? No caso, dá um beijo, vai passear, conversa, tá namoro, tudo é legal, tudo é bonito, às vezes tem umas briguinhas bobas, aí na briga ele vai para casa dele ou ela fica na casa dela porque ele foi estar lá, e aí depois volta. Não, meus irmãos, depois de casar, quando briga, os dois dentro da própria casa, os dois têm que dormir na mesma cama, é assim que funciona. Então o casamento não é brincadeira. Você jovem, você moço, você moça que está pensando em casar, é uma ótima decisão da sua vida, porque infelizmente os jovens não querem mais saber de casar, né? Vai na balada durante a noite, vai lá, enche a cara, tem a devassidão total e no outro dia está lá na igreja, no culto, nem escola dominical, nem vou dizer que vai, porque não vai mesmo, né? Mas no outro dia está lá no culto à noite, oh Senhor, aleluia, meu irmão. Isso não é coisa de cristão. Então, para esses aí, infelizmente, não adianta falar. Que a pessoa acha que está certa. Mas eu quero colocar para você que quer mudar de vida, que quer ter uma vida saudável. Você, jovem, que quer ter uma esposa. E você, moça, que quer ter um esposo. Um homem de verdade. Eu vou dizer uma coisa aqui que pode chocar você. Antes
de seu marido ou antes da sua mulher ser crente, ela precisa ser uma boa cidadã. Ou seja, o homem, a mulher, o homem tem que ser homem. Você, moça, que está procurando alguém para casar, não procura porque ele é filho do pastor, ou porque ele é filho do evangelista, ou porque ele tem boas condições financeiras. Busque um homem de verdade, que você pode confiar nele pro resto da sua vida, porque o casamento é isso, um homem de verdade. Depois ele será um bom crente. Primeiro ele precisa ser um homem de verdade para ele ser um bom crente. E a mesma coisa a mulher, você que está procurando uma mulher para casar, tem que ser uma mulher de verdade, uma mulher que tem responsabilidade, que não é esse negócio de é meu dinheiro, eu faço o que eu quero e vice-versa. Não, não é isso. Uma mulher de verdade, uma mulher que vai cuidar de você, uma mulher que te ama, uma mulher que quer bem, uma mulher que cede, uma mulher compreensiva. A mesma coisa um homem compreensivo. Então, essa tem que ser as qualidades. Ah, mas ela é crente, ela é filha do pastor, ela é líder da mocidade. Irmão, isso para mim não quer dizer absolutamente nada. É muito bom, claro, tá fazendo a obra, tá fazendo algo, é filho do pastor, né? Já tem uma certa vivência no evangelho, mas isso, meu irmão, isso é a pessoa. Você não vai casar com o pai dela, você não vai casar somente com o ministério dela, você vai casar com a pessoa. Então, não era também querer buscar uma moça bonitinha. Ah, nossa, que linda, eu vou casar com essa daí eu não acho bonita, mas às vezes Deus quer que você case com essa. Ah, meu irmão, mas você diz, não, às vezes Deus fala conosco, porque Deus sabe a pessoa certa para nós. Então por isso que nós temos que orar a Deus para começar a namorar. Não é namorar para orar para casar. É bom que a gente namore com uma pessoa só e case com aquela. Aconteceu comigo, tive 2 namorinhos aí de adolescente, que um durou 7 meses, acho que só um praticamente. Um durou 7 meses e depois eu tive minha esposa, namorei com ela um tempo, a gente separou, depois a gente voltou e casou. Então praticamente namoro mesmo foi só com a minha esposa. E também foi minha primeira mulher, minha única mulher, e minha esposa também a mesma coisa. Eu fui o único namorado da minha esposa. Graças a Deus por isso. Mas o que eu quero te dizer é isso. Ore a Deus, pede para Deus sabedoria e entendimento. Esse negócio de profeta, de eu já vi meus irmãos, numa reunião, já vi não. A mulher tinha um certo problema e tinha um rapaz lá e tal, que era um rapaz novo, a moça tinha problema psicológico, e aí a irmã lá profetiza, falou, juntou os dois e vocês vão casar, né? E aí meu irmão deu um problemão. Sabe o que aconteceu? A moça ficou apaixonada pelo rapaz, o rapaz não estava nem aí para ela, e aí foi, e ela ficou desesperada, deu um distúrbio psicológico nela, ela pulou do 4º andar, quebrou a espinha dorsal, fraturou a coluna e até hoje está numa cadeira de roda. Por quê? Por causa de uma profetada. Então, meus irmãos, esse negócio de profetizar casamento, eu sou muito pé atrás. A pessoa precisa saber com quem vai casar, a pessoa precisa ter a certeza. Se você quiser saber quem é a pessoa certa, dobra seu joelho, vai orar, vai buscar a Deus, vai falar com Deus que Ele vai te responder. Se Deus quiser usar um profeta, eu creio também que Deus pode usar, amém. Vai só concordar com aquilo que você já sabe, não vai tomar a decisão por você, amém? Então, aqui na nossa conclusão, o texto de Provérbios 5, do 15 ao 19, trata a respeito do relacionamento sexual entre os cônjuges. Um relacionamento feliz e harmonioso é uma prevenção contra a infidelidade. A escolha do futuro cônjuge é uma das mais importantes decisões que o jovem precisa tomar. Por isso, ore e busque a direção do Senhor. Então, busque a direção de Deus, que Deus vai falar com você. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar. Deus abençoe.